Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TAP, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A Placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo. Saiu aí, né, pessoal, essa prova aí para Cachoeiro de Itapemirim, né? Diferente, né? Normalmente as provas de guarda, né, pelo menos as guardas que a gente está acostumado aqui não vem com uma banca tão complexa quanto o Sebrasp, mas veio, né? Sebrasp, eu particularmente, né, sou suspeito para falar, né? Eu já trabalho aí com o Sebrasp desde 2018, então 2017, desculpa, né? Tem até mais tempo. Então eu gosto do perfil do Sebrasp, né? Muita gente briga comigo porque realmente em língua portuguesa é sim uma das bancas que puxam mais ali do nosso conhecimento, né? Perde ali, né, para a FGV, mas é sim uma banca bem complexa, não é uma banca tão simples assim, não é uma banca tão fácil, tá? Mas ela não é uma banca impossível, né, pessoal? Se você estudar bonitinho, se você fizer o que você tem que fazer, se você fizer parte do nosso treinamento, que tem tudo de que você precisa para você gabaritar qualquer prova de língua portuguesa, tá? Você vai conseguir, entendeu? Eu quero que você... Eu sei que tem muita gente falando aí na sua cabeça, ou às vezes você já deve ter ouvido falar muita merda, né? Ah, FGV, Sebrasp, isso, aquilo. Esquece essa merda. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você não compete com a prova. A sua competição não é com a prova. A sua competição é com o seu concorrente. Você compete com ele. É contra ele que você está lutando, não é contra a prova. Não adianta. Você faz uma prova fácil, sei lá, você pega uma banca aí que é uma banca mais tranquila, e aí você faz a prova, e aí a média vem lá pro alto. Não adiantou ser uma prova fácil. Você ficou feliz, mas a média veio autona, então você tenha ficado fora. Aí você faz uma prova que é mais difícil, pega um Sebrasp, por exemplo, talvez a média venha mais baixa, né? Visto que a prova é mais difícil. Então, o que eu quero que você faça é estudar. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o seu cronograma e cair para dentro. Dar o seu melhor. Isso vai fazer você vencer. Independente da banca. Para de falar que é a banca que te reprova, porque a prova é a mesma para você e para o seu concorrente. Então, em qualquer concurso público, se você passa e o seu concorrente não, é porque em algum momento a sua preparação foi melhor que a dele. Se ele passa e você não, é porque em algum momento a preparação dele foi melhor que a sua. Independente da banca. A banca só está lá para aplicar a prova. Tudo bem? Mas estamos aqui para fazer você ter a melhor preparação possível. E aí, vamos lá corrigir uma provinha aqui que caiu, né, em 2023, né? Que o Sebrasp cobrou aí essa provinha aqui em 2023 para a gente corrigir e você ver quantas questões você acertaria aqui, né, pessoal? E a prova do Sebrasp, ela é assim, né? Ela vem com algumas questões que vem falando sobre o texto, né? Que
E aí depois você tem algumas questões que também vão trabalhar dentro do texto, mas já com questões gramaticais, né? Isso aqui já é outra coisa. Beleza? Até a questão 10 aqui. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue acertar tudo? Vamos lá. E o texto diz o seguinte. Até você terminar de ler este parágrafo, mais um acidente de trabalho... Opa, já sabe que ele vai falar sobre acidente de trabalho. Mais um acidente de trabalho será notificado no Brasil. Em menos de 4 horas, mais uma pessoa morrerá em decorrência de um desses acidentes. Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que consideram apenas registros envolvendo as pessoas com carteira assinada, os acidentes e as mortes no Brasil cresceram nos últimos 2 anos. Em 2020, foram 446.881, né? Mais de 400 mil acidentes de trabalho notificados. Em 2021, o número subiu 37%. Bom, isso é normal, né? Em 2020 as pessoas estavam em casa, né? 2021, alcançando 612.920 notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. No ano passado, ou seja, esse texto é de 2022, né? No ano passado, foram 2.538 mortes, um aumento de 36%. Na avaliação do ministro Alberto Balazeiro, as situações de precarização do trabalho tendem a gerar mais acidentes, e estudos mostram que trabalhadores terceirizados estão mais suscetíveis a condições de risco e à falta de políticas adequadas de prevenção. Além disso, situações de crise levam empregadores a inadvertidamente esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva e eliminação de riscos. Assinala. Bom, esse Alberto Balazeiro aí, né? Além disso, situações de crise levam empregadores a esquecer ou não investir em medidas. Beleza. Por ano, os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de 13 bilhões. O montante considera valores pagos pelo INSS em benefícios de natureza acidentária. Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos, contabilizando-se todos aqueles em que as pessoas não trabalham em razão de afastamentos previdenciários acidentários. Olha só que interessante, né? Vamos ver o texto. E ele diz o seguinte: a afirmação inicial do texto evidencia a alta incidência de acidentes de trabalho no Brasil. Queridos, parece, né, que a primeira, né, vai ser uma questão 100% certa, né? Pois é exatamente isso que foi dito aqui nesse texto, né? Olha lá, ó. Até você terminar de ler esse parágrafo, mais um acidente de trabalho será notificado no Brasil, ou seja, é uma coisa assim muito rápida. A afirmação inicial do texto evidencia a alta incidência de acidente de trabalho no Brasil. Então, e a prova, tá, pessoal? Às vezes, outro dia eu passei um simulado para uma turma presencial, aí coloquei bonitinho, né, do jeito que o Sebrae... Bonitinho não, né? Coloquei do jeito que o Sebrae coloca nas questões. Né, a prova igualzinho. A menina foi e falou, pô, professor, me senti um pouco prejudicada na hora de resolver, porque eu não conseguia ler muito, não, né, as questões. Aí eu falei com ela, pô, essa afirmação sua me entristece muito, sabe? Porque me entristece porque você mostra que você não tá baixando as provas do Sebrae para você fazer, né? Você tá baixando as provas, você vai, muitas vezes a prova, ela vem como uma foto mesmo da prova, né? Do jeitinho que tá lá, aparece. Né? E você percebe que as provas, ela vem realmente com a letra pequenininha. Eu falei, aí do jeito que tá no simulado tá até maior. Então às vezes ela não vem bonitinha na certa, errada, tudo do jeito que eu coloquei lá na plataforma, não, tá? A prova vem assim mesmo, uma questão, já parece que eles colocam para economizar papel.
Mas, queridos, questão número 1, gabarito certo, né? A questão aqui bem tranquila, a primeira afirmação mostra isso, né? Que os acidentes ocorrem muito, certo? E a questão número 2 diz o seguinte, ó. Segundo as informações do texto, na contabilização dos dados apresentados pelo Smart Lab, foram considerados os diferentes tipos de relações trabalhistas. Tá aqui, né? Não, já sabe que está errado. Olha aqui o que ele diz. As informações do texto na contabilização dos dados apresentados por esse instituto aí foram considerados os diferentes tipos de relações trabalhistas. Gabarito errado, com certeza. Ah, Léo, por quê? Preciso nem ler o texto de novo, porque ele diz aqui, ó, considerando apenas o registro de pessoas com carteira assinada. E as pessoas que sofrem algum tipo de acidente e não estão com a carteira assinada? Então não são os diferentes tipos de relação trabalhistas, não. Gabarito errado. E olha só que questão tranquila, cara. Por enquanto, questão tranquila. Embora seja o Sebrasp e a gente espera um bagulho mais doido, por enquanto a questão 1 e a questão 2 foram muito fáceis, sem pegadinha, tá? Questão 3. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho confirmam a gravidade do problema dos acidentes de trabalho no Brasil e revelam um aumento de casos nos últimos anos. Queridos, parece, sem voltar no texto, parece que o gabarito vai ser certo. Porque ele foi contabilizado de 2020 para cá. E aí aumentou 37%, se eu não me engano. Foi o que eu li ali. Vamos ver? Os dados do Observatório Nacional de Segurança. Ó. Tá aqui, ó. Segundo dados do Observatório de Segurança, e Saúde do Trabalho, que considera apenas lá esse registro que até assinado, os acidentes e as mortes no Brasil cresceram nos últimos anos. Cara, exatamente o que está escrito ali. Certo, mas sem medo. Por enquanto, tá muito fácil. Por enquanto, tá muito tranquilo. Então, a primeira ficou certa, a segunda errada, a terceira certa aqui. 4. Depreende-se. Quando ele coloca assim, né? Depreende-se. Certo, pessoal? Subentende-se e tal. É para você inferir. É para você subentender do texto. Depreende-se da leitura do texto que os acidentes de trabalho causam prejuízo tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores e ao Estado. Parece. Vamos lá. Olha, por ano, os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de 13 bilhões. O montante considera valores pagos pelo INSS em benefício de... Cadê? Considera-se valores pagos pelo INSS em benefícios de natureza acidentária. Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos, contabilizando todos aqueles que as pessoas não trabalharem em razão de afastamentos previdenciários acidentários. Queridos, aqui não está escrito no texto. Não está no texto. Mas a questão fala para você depreender. Quando você está afastado do seu trabalho, com certeza o dono da empresa está perdendo. Se você tem carteira assinada e está afastado por algum motivo, o dono da empresa está perdendo. Se ficou afastado por INSS, o Estado está perdendo, porque o INSS tem que pagar você. E se você não tiver carteira assinada, quem sai perdendo é você. Ou às vezes, mesmo com carteira assinada, você sai perdendo por estar doente. Às vezes você tem parte do salário que você vai receber na carteira, mas parte do salário é por uma produção. Tem gente que recebe dessa parte, né? Ah, seu salário na carteira é de R$2.000, mas você, atingindo essa produção aqui, você pode aumentar mais 2, 3, 4 mil. E aí você fica afastado, você só recebe o que está na carteira. Então, todo mundo sai perdendo.
né? Esses acidentes de trabalho causam prejuízo para os trabalhadores, para os empregadores e também para o Estado. Causa prejuízo para todo mundo. Aqueles 13 bilhões ali é uma conta que vai para todo mundo. Queridos, gabarito certo, por enquanto tá muito tranquilo, hein? Uma prova bem tranquila, Sebrasp aqui, né? Não é, nem tudo é difícil no Sebrasp, né? Gabarito certo mais uma vez. Então, só uma errada por enquanto, né? Só a questão de número 2. Vamos ver número 5. De acordo com o texto, as más condições de trabalho são a principal causa dos acidentes de trabalho no Brasil. Eu acho que eu li algo sobre isso. Vamos ver. Tá. Vamos ver aqui. Na avaliação do ministro Alberto Balazeiro, as situações de precarização do trabalho tendem a gerar mais acidentes. E estudos mostram que trabalhadores terceirizados estão mais suscetíveis às condições de risco e falta de políticas adequadas de prevenção. Além disso, situações de crise levam empregadores a inadvertidamente esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva e eliminação de riscos, assinala. Que é o que ele diz, né? Queridos, de acordo com o texto, as más condições de trabalho são a principal causa dos acidentes. Queridos, muito cuidado com o seguinte, o Sebrasp gosta de trabalhar isso aqui. Pessoal, existe uma diferença muito grande entre interpretação e compreensão textual. Queridos, existe uma diferença muito grande entre interpretação e a compreensão de texto. Qual é essa diferença, né, que existe entre interpretar um texto e você compreender este texto? Quando a questão é de interpretação, e o Sebrasp gosta de trabalhar isso aqui, tá, pessoal? Quando a questão é de interpretação, quando que ela vem sendo uma questão de interpretação? Quando vem com uma questão anterior, em que você vai poder depreender do texto, inferir do texto, subentender. Você pode ir além do que está no texto. Agora, quando a questão é de compreensão, que é de acordo com o texto, segundo o texto, isso aqui não é uma questão de interpretação. Isso aqui é uma questão de compreensão textual. O que isso significa? Que a resposta está no texto. Léo, isso é óbvio. É, mas nem tudo é tão óbvio quanto parece. Porque quando a resposta está no texto, pessoal, você precisa ter cuidado com a extrapolação. O que é isso, professor? Ele coloca uma afirmação que pode ser que esteja 100% correta dentro do texto, né? Pode ser que essa afirmação esteja 100% certa dentro do texto, né? Quando a questão é de compreensão textual. Só que se essa afirmação, que está 100% correta, não estiver no texto, ela não pode ser considerada certa. Porque ela está correta na sua cabeça. Ela está correta de acordo com o que você acha. De acordo com o que você pensa. Não está correto de acordo com o texto. Tá entendendo? Então, queridos, a compreensão textual trabalha com aquilo que está no texto. Se não está no texto, não está certo. Quando você lê o texto, você até pode pensar na avaliação do ministro, as situações de precarização tendem a gerar mais acidentes. É até possível você subentender que as más condições de trabalho são sim
as principais ou a principal causa para que você tenha ali um acidente de trabalho. Talvez seja. Mas, queridos, o texto está dizendo que essa precarização do trabalho tende a gerar mais acidentes. Essas situações tendem a gerar mais acidentes. E não que essas situações geram mais acidentes do que outras situações. Pode ser que sim. Eu até acredito que sim. Mas não é o gabarito. O gabarito é errado, porque não está no texto isso. Se não está no texto, não é verdade. Ah, professor, mas a questão anterior também não está no texto, que são trabalhadores, empregadores e o Estado que toma prejuízo. Não está. Mas aqui está depreende-se. Aí aqui já é questão de interpretação. E a interpretação, ela está além do texto. Então você só pode ir além do texto se você tiver uma questão de interpretação, que vai ter ali, ó, depreende-se, subentende-se, infere-se. Se você encontra essas palavras, aí sim você pode trabalhar com algo que vai além do texto. Agora, se você não tem essas palavras, se você está ali, segundo o autor, segundo o texto, conforme o autor, é uma questão de compreensão textual. E sendo questão de compreensão, queridos, aí você tem que ter cuidado, tá legal? Tem que ter muito cuidado, tá? Se for uma questão de compreensão, vale o que está escrito. Tudo bem? Tranquilo? Questão de compreensão, vale o que está escrito, tá? Então, 5 errado. Não está escrito que que são as más condições a principal causa, né? Não é isso. E depois, a respeito de aspectos linguísticos do texto, julga os próximos itens. E aí diz o seguinte na número 6. No primeiro período do texto, o emprego do pronome você é um recurso de linguagem utilizado pela autora para aproximar-se do leitor, com o objetivo de chamar sua atenção para o fato apresentado. Até você. Realmente aqui é uma interlocução, né? Ela está falando com a gente. Até você terminar de ler, nós, né, terminarmos de ler esse parágrafo, mais acidente de trabalho será notificado no Brasil. Queridos, parece, né? Quando ela coloca o você ali logo de cara, ela está chamando a nossa atenção, né? Nos aproximando do leitor para apresentar o fato ali, gabarito certo, né, pessoal? Mais uma vez aqui, número 6, aqui, gabarito certo, tá? Número 7. Depois, no último período do primeiro parágrafo, a expressão nessas ocorrências retoma por coesão o termo notificações mencionado no período anterior. No último período do primeiro parágrafo. Bom. Tá aqui, né? Vamos ver aqui. Ele diz assim, eu vou ter que ler o texto quase tudo, né? Vamos ver aqui, eu vou ler aqui, ó, daqui para lá para ver se a gente consegue encontrar. Ó, em 2020 foram mais de 400 mil acidentes de trabalho notificados. Em 2021, o número subiu 37%, alcançando mais de 600 mil notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. No ano passado, foram 2.538 mortes, um aumento de 36% nas mortes. Queridos, em 2020,
1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. Essas ocorrências são essas ocorrências que aconteceram aqui, ó. Esses mais de 400 mil acidentes de trabalho. Vamos ver se dá para responder. No último período do primeiro parágrafo, a expressão nessas ocorrências retoma por coesão o termo notificações mencionado no período anterior. Acho que não. Acho que vai ser errado. Porque notificações mencionado no período anterior está aqui, ó. E aqui ele está falando de 2021. 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências em 2020. Em 2020 as ocorrências foram essas aqui, ó. Então, gabarito errado. Por enquanto, uma questão muito tranquila, né? Tá? Então, aquilo que eu sempre falo pro aluno, né, cara? O Sebrasp, ele pode até ser complexo, mas ele é mais diferente do que complexo. Porque você está acostumado a ver questões de múltipla escolha. Você vai lá e, pô, tem de A, B, C, D ou A, B, C, D e E para arrumar uma resposta. Aqui não, aqui é certo e errado. E aí você sabe, né, pessoal? Quando a questão é de certo e errado aqui no Sebrasp, se você errar uma, anula uma que você acertou, tudo bem? Então vamos supor que de 1 a 10 você tenha acertado 8 e errado 2. Você ficou com média 6. É uma média baixa, não é uma média alta. Média 6 não é média alta. Entendeu? Então cuidado com isso, tá, pessoal? Fazer prova de certo e errado é mais difícil, tá? É mais difícil do que de múltipla escolha, por incrível que pareça. Simplesmente vamos fazer uma conta aqui. Vamos supor que você vai fazer uma prova de 100 questões que tenha 5 opções. A, B, C, D e E. Certo? Se você não souber nada, você não estudou, você não sabe nada, você só vai pegar e vai chutar todas as opções. A tendência é que você acerte 20 questões. Então, sem saber nada, sem nem ler as questões, só chutando em alguma aleatória, você vai acertar 20. Então, para acertar 20, você não precisa saber nada, né? Agora, vamos supor que você vai fazer uma prova do Sebrasp com 100 questões. Só que você só tem 2 opções para marcar, que é certo ou errado. Quantas você vai acertar? Você vai acertar 50. Aí você fala, caramba, professor, então fazer a prova de certo e errado é muito mais fácil, porque eu vou acertar metade. Sim, você vai acertar metade, mas você também vai errar a metade. E aí uma errada anula uma certa, com quanto você fica? Com 0. Ou seja, você não sabendo nada, você ainda consegue acertar alguma coisa em uma prova de múltipla escolha. Você não sabendo nada, você fica com nada numa prova do Sebrasp. Bem justo, né? Número 8. O sentido original e a correção gramatical do último período do texto seriam preservados se o trecho, além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são desperdiçados. Se esse trecho fosse assim reescrito. Além disso, perde-se mais de 46 mil dias de trabalho. Gabarito, pode marcar. Errado de novo. Por quê, pessoal? Olha só. Quem perde, perde alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quando você tem um verbo transitivo direto com a partícula C, normalmente esse C se classifica como uma partícula passivadora. A partícula passivadora forma o quê? Uma voz passiva sintética. Esse termo aqui, na voz passiva sintética, é que vai funcionar como sujeito. Para garantir que realmente aquilo ali é uma voz passiva sintética, passa para a voz passiva analítica. Ó, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos. Queridos, só perguntar para o verbo, o que é que são perdidos? Mais de 46 mil dias de trabalho, esse é o sujeito. Isso aqui é uma voz passiva analítica.
Queridos, toda vez que, principalmente você que vai encarar o Sebrasp, pelo amor de Deus, toda vez que você encontrar um verbo com a partícula C, veja se ali você está diante de uma voz passiva sintética. Como é que você vê isso? A voz passiva sintética pode ser transformada em voz passiva analítica. Correto? A voz passiva sintética pode ser transformada em voz passiva analítica. Quando eu falo vendem-se casas, casas são vendidas. Suspendeu-se o concurso foi suspenso. Beleza? Fez-se a prova foi feita. Elaborou-se o recurso foi elaborado. Compra-se ouro, ouro é comprado. Então você vai ter ali verbo transitivo direto, mais a partícula C, esse C é o quê? Partícula passivadora. E essa partícula passivadora faz com que aquilo que é perdido seja o sujeito, que é mais de 46 mil de trabalho. 46 mil dias de trabalho. Queridos, qual é a regra básica de concordância verbal? O verbo precisa concordar com o sujeito. Queridos, são perdidos é o verbo concorda com o sujeito que está no plural. Por isso que o verbo ficou no plural. Então aqui não pode ser diferente. Perde-se mais de 46 mil dias de trabalho. Está errado. Não é perde-se, é perdem-se. Tem que estar no plural. Por isso que aquela frasezinha que você encontra o tempo todo, vende-se casas, aquela frase está incorreta, porque não é vendem, não é vende-se casas. É vendem-se casas, porque casas são vendidas. Tá? Você já ouviu uma plaquinha no poste assim, na frente de uma casa, né? Dá-se aulas particulares. Eu falei, não deve ser de português, né? Porque aulas são dadas, então é dão-se aulas particulares. Tudo bem? Você encontra lá no Facebook, vende-se filhotes de labrador. Não é vende-se, é vendem-se filhotes de labrador, porque filhotes de labrador são vendidos, gabarito ali, errado, tá, pessoal? Tem que o verbo estar no plural. Tudo bem? Número 9. No primeiro período do segundo parágrafo, o emprego do acento indicativo de crase. Sebrasp adora crase, tá, pessoal? No A, em há condições, manteria a correção gramatical do texto e garantiria o paralelismo sintático do período em face do segmento à falta de políticas adequadas de prevenção. Queridos, no primeiro período do segundo parágrafo, que está onde? Está aqui. Suscetíveis a condições de risco. Queridos, você não pode, em hipótese alguma, colocar a crase ali. Professor, por quê? Queridos, repare que o A aqui está no singular e você com certeza já me ouviu falar isso. E a palavrinha aqui está no plural. E aí você pode gravar, tá, pessoal? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Posso colocar crase ali? De jeito nenhum, em hipótese alguma. E o que ele diz na questão? Que no primeiro período, segundo, o emprego do acento indicativo de crase no A em há condições manteria a correção gramatical, gabarito mais uma vez errado. Olha aí, ó. 3 em sequência errado, né? Ó, 7, 8 e 9, tudo errado. Entendeu? E aí depois você vai ter no segundo período do segundo parágrafo o termo inadvertidamente é empregado com o sentido de desavisadamente. Pessoal, quando eu vou advertir você de alguma coisa, eu estou avisando você de alguma coisa. Inadvertidamente quer dizer que você não foi advertido sobre determinada situação, você não foi avisado sobre determinada situação. E por isso, você acabou sofrendo aquele acidente. Então, inadvertidamente, significa que a pessoa foi desavisada, né? Ó, além disso, situações de crise levam empregados a desavisadamente, sem ser avisado, esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva. Queridos,
Gabarito dá 10, sim. É o gabarito certo. Eis aqui uma provinha do Sebrasp que dava pra gente, estudando com muito afinco, com muita organização, fazendo o que tem que ser feito, dava pra gente gabaritar. Meninos, fiquem com Deus, tamo junto, obrigado pela presença. Me seguem lá no Instagram, é prof_Leonardo Martins. Qualquer dúvida é só chamar lá. Tamo junto, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.